Eu começo com uma pergunta. O que é felicidade para você? Complexo, né? É uma pergunta que às vezes não tem resposta. Porque quando a gente fala de felicidade, a gente está lidando com sentimentos de tristeza e alegria que são muito transitórios. A gente não tem nem o domínio sobre eles. Eles acontecem e na maioria das vezes a gente não sabe como lidar. A questão é que existem algumas ações que a gente pode se treinar para realizar, para modificar a perspectiva que esses sentimentos têm sobre a nossa vida. E é isso que eu quero colocar um pouquinho para a gente conversar hoje. Esse sentimento dessa questão da felicidade, quando a gente consegue perceber uma definição própria, essa definição de felicidade acaba refletindo a definição que a gente tem para nós mesmos de sucesso. O que é sucesso? Eu não tenho pretensão de forma alguma de chegar aqui e dizer, olha, gente, sucesso sim, são 5 passos, você faz isso, isso. Como ser feliz? Não é essa a ideia, porque não existe uma fórmula, não existe um passo a passo que te diga, olha, para você ser feliz, você vai ser assim e assado. Não existe. Mas a gente pode olhar para essa nossa definição de sucesso, que a gente sonhou para a gente, e perceber o que a gente pode transformar e como a gente pode lidar com essas nossas expectativas. Eu percebo que quando a gente pensa para nós mesmos como tendo sucesso, isso está diretamente ligado ao como a gente lida com as nossas demandas de sonhos e expectativas. O jeito que a gente trabalha essa relação dentro da gente vai definir lá na frente, quando eu olhar e vou ver, eu tive sucesso ou eu não tive sucesso. É inevitável eu pensar que quando eu lido com essas questões de equilíbrio dentro de mim, eu estou diretamente pensando a maneira como eu trabalho, como eu me relaciono com a minha família, como eu lido com todas essas esferas que estão intrínsecas no meu ser. Fazem parte de mim. E é essa maneira de buscar esse equilíbrio que vai me dar a minha estrutura para me manter alcançando o alvo que eu determinei como sucesso. Essa é a minha família. Eles estão ali atrás. E tem 2 motivos para eu estar mostrando para você essa foto agora. O primeiro é que ninguém pode negar que são as 2 crianças mais lindas do mundo, ok? Fato, né? O segundo ponto é que esse é o motivo pelo qual eu tenho despendido de boa parte do meu tempo nos últimos anos repensando a forma com que eu lido com as minhas expectativas de vida familiar e carreira. Quando a gente casou em 2008, eu e o Chloe, a gente já sonhava com filhos. A gente sabia que a gente queria ter filhos. E em 2012 veio o Noah. Quando a gente teve o Noah, a gente olhou para o Noah e a gente já sabia que a gente queria mudar algumas coisas na nossa estrutura de família. Eu tranquei minha faculdade, o Chloe já trabalhava em casa e nós topamos juntos o desafio de vamos despender desse tempo integral para ficar com ele nessa primeira infância. E foi assim por 1 ano e meio. Noah ficou em casa com a gente, tudo bem. 1 ano e meio passou e eu precisava voltar para a minha faculdade, porque se eu não voltasse, minha matrícula jubilava. E a gente falou, não, então tá, então vamos achar uma escola que seja boa, que a gente consiga lidar com a estrutura de eu vou para a aula, ele fica lá nos dias que eu não preciso ir para a aula, ele fica em casa comigo, ok. Tudo foi muito bem, fizemos a adaptação de 1 mês, até que 1 semana antes de eu voltar para a sala de aula, a gente viu os nossos planos, alguma coisa aconteceu. 1 semana antes de eu voltar para a aula, o Noah voltou queimado da escola. Ele teve 1/3 do peito queimado por café. Essa experiência nos trouxe algumas coisas muito interessantes, que mudaram o nosso processo de perceber as necessidades de integração entre família e trabalho. Quando o Noah se queimou na escola, trouxe para a gente algumas visitas ao hospital,
algumas visitas ao IML para fazer exames de corpo de delito, isso uma criança de 1 ano e meio. Nos trouxe alguns dilemas como família e profissionais, e nos trouxe muitos questionamentos. Eu entendo, e a gente como família entende, que são acidentes acontecem. Nós não, de maneira nenhuma, nós demonizamos as escolas. Nós entendemos e assumimos a importância que a escola tem na vida das crianças. Não foi porque uma coisa assim aconteceu com a gente que a gente vai, a partir do momento, não, a escola é péssima. Não, não é isso. O que nos levou a perceber o quanto naquele momento, para a nossa família, colocar o Noah numa escola seria traumático, seria ferir o que a gente sonhava nas perspectivas de vivências familiares para ele naquela primeira infância. E aí a gente olhou, somos um casal, 2 profissionais e uma criança que não pode ir para a escola. O que fazer? Como faz? Como que faz? Como que você lida? Tendo que trabalhar, tendo que ir para a faculdade? Para tudo. Vamos repensar. Como que faz? Eu pergunto para vocês, como faz? Como faz? Para você manter o protagonismo do cuidado dos seus filhos, que você quer, que você sonhou, e ao mesmo tempo, sem que as duas coisas se conflitem, você mantém a sua carreira, os seus estudos, de uma maneira integral e suficientemente sucesso para você. Como faz? Quando a gente percebeu esse dilema, a gente começou a conversar com muita gente, muitos pais, amigos, enfim, e um discurso muito comum nos pareceu. Não era uma dor só nossa, não era uma coisa assim, só aconteceu com a gente. Uma imensidão de pessoas que a gente teve contato perceberam, isso aconteceu comigo também, eu também tenho essa percepção, eu quero outras coisas. E começamos a perceber que, de fato, existe uma geração, existe uma nova fase, onde as pessoas estão olhando para os seus formatos tradicionais de trabalho e estão se questionando. Será que este formato que eu adotei hoje é o mais adequado para o que eu quero? Porque eu tenho como perspectiva de vida? E a gente começou a pesquisar e viu, existe uma geração que está repensando os novos formatos, que quer outras opções. Esse povo está aí. Quando a gente pensa no contexto histórico dessa questão, a gente pode perceber que, ao longo de todo o século XX, os papéis no mercado de trabalho, nos contextos produtivos e reprodutivos, familiares e carreira, eram muito definidos pelos contextos dos papéis de gênero. O homem, o papel do gênero homem, saía, trabalhava, trazia o sustento para casa. A mulher, o gênero feminino da família, das empresas, que praticamente era inexistente, era a pessoa que ficava em casa cuidando dos filhos. Esse perfil não nos compreende mais. Hoje a gente tem um público onde as mulheres também saem de casa para trabalhar. E ao mesmo tempo, os homens também ficam. Porque os homens também têm essa necessidade de estarem em casa, estarem participando dessa rotina. É um público que tem as demandas e não tem o espaço. Você tem mulheres que, para cumprirem com esse perfil idealizado de super mulheres, super mães, super profissionais do ano, acabam adotando duplas, triplas jornadas de trabalho. São mulheres que se frustram porque estão nesse processo de sobrecarga, e homens jovens frustrados por não terem a oportunidade diante do próprio trabalho de exercerem os papéis que eles também querem exercer. Isso é um contexto que vem mudando. E a gente pode perceber que nós estamos vivendo num momento histórico onde, de fato, os contextos sociais estão mudando. E aí nós temos que parar e perceber o quanto
essas mudanças de perfil vão influenciar nos contextos de trabalho. Isso tem causado grandes fraturas nas organizações, porque esse processo conturbado do equilíbrio entre famílias e carreira cobra preços altíssimos para todos os lados. Nós temos um preço caro cobrado das mulheres, que adotam e se veem nessa jornada complicada, dupla, tripla. Nós temos um preço emocional e de envolvimento organizacional dos homens, que tem dificuldade de lidar com essa relação. Nós temos uma geração de crianças que estão sendo criadas sem terem o perfil masculino na vivência do dia a dia, porque isso é tirado dos contextos familiares. O homem não está como pai, não está como papel masculino na criação dessa criança. Isso traz uma série de questões, né, de desenvolvimento, e isso cobra preço muito alto. Não é só um preço para a família, não são só as pessoas que pagam, as organizações pagam. Você tem empresas que em muitos momentos da história da empresa são profundamente comprometidas, porque os seus funcionários têm questões familiares que influenciam diretamente no seu desempenho. O nosso desempenho profissional está diretamente ligado à minha capacidade de equilibrar as minhas questões e demandas familiares. É uma frase muito comum, né, que a gente escuta: vida profissional não se mistura com vida pessoal. Somos uma demanda gigante de profissionais bipolares. Eu sou a mesma profissional, sou a mesma estudante, que cuido do meu filho, que faço almoço, que respondo e-mail do meu chefe, que tenho compromissos. Eu sou a mesma pessoa. Como que não mistura vida profissional e vida? Não existe. Nós somos pessoas complexas, nós temos demandas complexas, e as nossas esferas não podem se colidir, elas precisam se complementar. E quando eu trago o tema de relações sustentáveis, né, eu tenho certeza que na primeira hora que vocês leram, vocês pensaram em questões ambientais, do meio ambiente, da natureza, que as relações sustentáveis. O que eu trago de desafio é que a gente olhe para o termo sustentável numa definição mais ampla, onde de fato a gente precisa criar relações interpessoais que se sustentam. Elas precisam se sustentar. A minha vida profissional precisa sustentar e ser sustentada pela minha família, pela minha vida pessoal, porque senão nós vamos ter mega sucessos, mega imagens de sucesso profissional corrompidos, porque eu abri mão e eu optei por romper alguns dos relacionamentos mais profundos que a gente tem, que são os nossos relacionamentos familiares. Isso gera frustração. E quando eu consigo perceber o quanto isso é importante e olhar para esse desafio e falar: eu preciso desenvolver uma forma de equilibrar isso dentro do meu contexto. O sucesso no equilíbrio desses processos me gera demandas de harmonia na minha vida que vão refletir diretamente na harmonia que eu vou transmitir dentro do meu trabalho e vice-versa. Então, as relações sustentáveis entre família e carreira é exatamente isso: entender que os processos não são conflitantes, eles precisam se autossustentar. Uma coisa é ligada à outra e elas não podem se combater, elas não podem se consumir, elas têm que se potencializar. Então, o termo sustentável é justamente esse desafio de pensar: precisamos de algo novo que me dê condições, principalmente a gente pensa no mundo do trabalho, onde eu não precise ser uma pessoa frustrada porque abri mão de coisas que eu, na verdade, não queria abrir mão. O mundo corporativo e as empresas, e nós como profissionais, porque acho que isso é um desafio primeiramente nosso, para que depois isso reflita nas nossas organizações, é que a gente aprenda a educar o olhar e entender que é absolutamente normal
um homem executivo segurar uma criança enquanto atende um telefone. É absolutamente normal uma mãe recém-nascida voltar ao mercado de trabalho e ser compreendida como uma pessoa que ainda tem as mesmas competências que ela tinha antes do bebê. E eu digo mais, o processo de maternidade, o processo de paternidade desenvolve competências que você não tinha. Então esse processo de constituição harmônica de família devolve para o mercado de trabalho profissionais mais capacitados do que aqueles antes de serem pais. Porque, pensa comigo, hoje as empresas querem profissionais que tenham visão de futuro. Visão de futuro, você tem que pensar lá na frente. Quem são as pessoas que mais têm percepção do futuro do que um pai e uma mãe? A percepção de futuro de um pai e uma mãe bate na porta todo dia de manhã, querendo café. Os pais têm essa percepção de futuro que só o processo familiar de constituição de paternidade e maternidade traz para uma pessoa. Isso precisa ser valorizado nos nossos ambientes organizacionais. Que não é porque uma mulher teve um bebê, ou um pai se tornou pai, que ele magicamente deixou de ser assertivo, eficiente, viril. A mulher não deixou de ser porque ela teve um bebê, agora ela é frágil, ela é mãezinha, ela só pensa em carrinho de bebê. Não. Não é isso. As nossas organizações precisam estar adaptadas para que pensando, ok, está tudo bem, a criança ficou doente, o pai traz para o trabalho e está tudo certo. Ele não vai deixar de ser competente por causa disso. Não vai. O meu desafio para vocês é que a gente comece a pensar que o quanto nós estamos correndo atrás de uma ideia de sucesso profissional que vai nos cobrar um preço muito alto lá na frente. É uma idealização de um super profissional que não tem vida. E isso não existe. A gente tem vida fora da empresa. O quanto a gente está correndo atrás de construir um mundo maravilhoso, uma estrutura fantástica para as nossas crianças, para os nossos filhos, para essa geração que está vindo. Mas antes de tudo, a gente precisa parar e pensar o quanto nós estamos trabalhando para construir pessoas melhores para o mundo que está por vir. É isso.